Bom dia, Tia Su, que já está aqui com a gente, que maravilha. Bom dia, Tia Su. Bom dia, pessoal, bom dia, meus queridos ouvintes. Essa manhã de sábado, uma chuvinha boa, né? Maravilhosa. Estamos aqui hoje, né, com o ilustre, o Dr. João Carlos, que aceitou nosso convite para vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a depressão. Bom dia, Dr. João Carlos. Bom dia, doutora Suelen, bom dia a todos os ouvintes, e é com muita satisfação que nos encontramos aqui para estar conversando, batendo um papo, elucidando algumas informações, algumas dúvidas dos ouvintes acerca da temática depressão. Ok, pessoal, eu vou falar um pouquinho então sobre quem é o Dr. João Carlos. Então, ele é neuropsicólogo clínico pelo Departamento de Neurologia da USP, mestre em Ciências da Saúde pela Unimontes, diretor técnico e proprietário da Neuromente, neuropsicologia clínica adulta e pediátrica, onde procede com atendimentos clínicos psicológicos e avaliação neuropsicológica em pacientes com alterações cognitivas secundárias a processos demenciais, traumatismos crânioencefálicos, tumores cerebrais, etc. Ele integra também o corpo clínico do Hospital Dilson Gondinho e exerce atividades docentes em curso de graduação e pós-graduação do curso médico nas Faculdades Integradas Pitágoras. E temos muito mais aqui no currículo. Mas aí a gente já vai passar para o tema, tá ok? João atua em diversas áreas. Uma delas é a depressão, né? Que é um tema aí, como a gente falou na nossa chamada, super importante, que nós temos uma demanda imensa, né, no consultório. E então, João, eu queria que você começasse para mim diferenciando um pouco, porque o que acontece? Às vezes as pessoas subestimam ou desconsideram alguns sintomas ou alguma diferença no comportamento da pessoa, ou o pai do filho, ou até mesmo do próprio amigo, né? Acha que é besteira, ou acha que é uma tristeza passageira. Como que a gente pode detectar essa depressão? Realmente a gente tem observado, junto da demanda que chega ao consultório para a gente avaliar, para a gente estabelecer um processo de tratamento, que muitas pessoas têm tido dúvidas no que se refere a essa diferenciação. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que tem se perpassado um mito muito intenso a respeito da doença. E às vezes até o termo depressão, ele tem sido usado por muitas pessoas como sinônimo de uma tristeza, como sinônimo de qualquer forma, né? Como se não fosse, você está depressivo. Começou a ser usado de forma aleatória. Exatamente. Dentro do consultório, até às vezes a gente até observa o próprio paciente, ao invés de utilizar os termos tristeza, utilizar os termos desconforto, fala, eu estou um pouco deprimidinho aqui, estou um pouco deprimidinho acolá. Então a gente percebe que o próprio termo depressão, ele tem sido utilizado de uma maneira muito banalizada. E isso faz com que muitas pessoas acabam confundindo esse processo mesmo de uma tristeza com a patologia, porque a depressão é uma patologia. Perfeito, sua fala, porque às vezes as pessoas desconsideram, né? Acham que a depressão, não, é qualquer coisa ali, é só uma tristezinha, tá meio depressivozinho, desconsidera a complexidade dessa patologia. Exatamente, porque quando a gente fala de transtorno depressivo, a gente está falando de uma doença que traz um comprometimento significativo para as atividades de vida da pessoa. Então a gente está falando de uma doença que ela é determinada biologicamente por alterações cerebrais, e por isso da importância de uma intervenção farmacoterápica junto desses pacientes que portam a patologia, associado com outras modalidades de tratamento. Então nós estamos falando de uma doença que realmente tem a capacidade de impedir o sujeito de funcionar bem na escola, de funcionar bem no trabalho, de funcionar bem em casa. Então fica muito clara a diferença de um transtorno depressivo para elementos de tristeza. Por quê? Porque a gente vai percebendo que o sujeito que está realmente fazendo sintomas depressivos é um sujeito que vai deixando de realmente ter um funcionamento social. Certo. E o que mais, João? O que mais a gente pode caracterizar assim como a depressão, né? Assim, queria dar um oi, né, para os ouvintes, quem está ligando aí agora. A gente está com o Dr. João Carlos, neuropsicólogo, falando sobre o tema depressão. E aí eu queria que você explicasse para a gente, né,
em termos simples, assim, o que é? O que é isso? O que é esse transtorno? Então, a depressão é uma patologia, é uma doença caracterizada pela presença de alguns sintomas, dentre os quais desolação, sensação de estar angustiado. É um sujeito que ele evolui com o que a gente percebe na clínica com a síndrome desmotivacional. Ele que antes funcionava bem, dava conta de colocar a sua vida para andar, naturalmente, esse sujeito ele começa a perder o interesse pelas atividades que antes eram elementos de gozo para ele. Independente da faixa etária, independente de quaisquer as situações, o sujeito ele deixa de funcionar bem. Então é um sujeito que começa a ter crenças disfuncionais, que tratam-se de pensamentos pessimistas, de pensamentos ruins a respeito dele, a respeito do futuro. É um sujeito que é bombardeado por um sentimento de uma tristeza profunda, e uma tristeza que provoca muitas vezes choros recorrentes, e por isso a gente percebe que tem até sujeitos, dependendo da gravidade da depressão, cursam até com ideação suicida, porque há uma alteração significativa dos pensamentos dessas pessoas. E essas alterações são justificadas justamente por alterações neuroquímicas. Então, assim, se a gente pensar numa perspectiva mais biológica, até para tratar a depressão como uma patologia, a gente vai perceber que o cérebro de uma pessoa que está cursando com a doença é um cérebro que vai estar funcionando de uma maneira distinta do cérebro de uma pessoa que está evoluindo normalmente, sem a presença dos sintomas. E há um fator específico determinante? Há um fator genético? Ou como que funcionaria isso? Como que é essa prevalência assim, na população, né, desse diagnóstico mesmo de depressão? Doutora Suela, assim, na saúde mental como um todo, a gente gosta muito de exaltar o termo de multicausação fatorial. Ou seja, não só para depressão, mas para outras psicopatologias, para outras doenças, né, que acometem o nosso sistema psíquico, o nosso aparelho mental. A gente gosta de falar de uma relação intrínseca entre variáveis que acabam determinando o surgimento daquela doença específica. A depressão especificamente, a gente pode falar que há, assim, estudos que vêm traduzindo a existência de elementos genéticos. Então, existem pessoas que têm uma susceptibilidade genética, têm uma determinação genética. Então, chega o filho ao consultório para eu proceder com a avaliação, para eu proceder com o tratamento, lá na anamnese, aquela anamnese densa que a gente faz no primeiro momento, para a gente colher a história do paciente, entender os fatores etiopatogênicos. A gente vai dar conta de perceber que muitas vezes esse filho, ele relata, ou esse paciente que está lá no consultório adulto, ele relata a existência de outros parentes, ou dos pais, ou dos avós, que também cursavam. Então, assim, está bem claro na literatura que tem um componente genético. Mas a gente sabe que nem toda pessoa que tem uma predisposição genética necessariamente vai cursar com a manifestação da patologia. E aí entram outros discursos teóricos, outras teorias, fazendo alusão aos fatores ambientais, os estressores aos quais as pessoas têm sido submetidas na atualidade. São elementos que acabam predispondo, que acabam envergando a possibilidade da pessoa ela estar cursando, fazendo um quadro depressivo. Certo, entendi. Então, queridos ouvintes, se alguém quiser, né, fazer alguma pergunta, mandar pelo WhatsApp, até mesmo não se identificar, né, ou ligar aqui também, pode ligar no telefone 3212-2025 ou pelo WhatsApp 9137-1997. Também deixar um comentário aí pra gente na página, né, Fred? Nós estamos em qual página aí? Nós estamos aqui na Tia Su, dedicação a quem é especial. Estamos ao vivo lá na página Tia Su, dedicação a quem é especial. Nós estamos também na página Show dos Bairros Moc, @Show dos Bairros Moc, e também na página da Rádio Expressão FM. Todo mundo transmitindo o quadro Tia Su Responde. Vai, Tia Su! Que legal, que ótimo. Então, João, então vamos falar em termos de tratamento agora, né? Acho que o amigo ouvinte, quem estiver ouvindo, pode ter detectado algo, alguma pessoa que tenha esses sintomas que você falou. E como que fica essa parte de tratamento? É necessário um tratamento medicamentoso ou não é? Ou só o processo terapêutico? Como que funciona? Eu acho que o elemento que vai prevalecer, que a gente chama de marcador, até para a gente instituir uma terapêutica, um tratamento adequado e compatível com a resolutividade do quadro que o paciente está apresentando, é a magnitude do sintoma. Então, assim, existem pessoas que cursam com início
de um processo depressivo em que ainda não está havendo um comprometimento significativo, está elaborando, está iniciando com o processo da patologia. Esses pacientes, muitas vezes, quando eles se aderem a uma proposta terapêutica, a uma proposta psicoterapêutica, um tratamento clínico psicológico, eles já têm uma boa resposta, que é diferente de um paciente que, dependendo da intensidade dos sintomas, ele vai precisar estar também utilizando classes farmacoterápicas, que geralmente são os antidepressivos, né? E os de primeira linha são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina pela minimização dos efeitos adversos, dos efeitos colaterais. Então, assim, eu acho que a terapêutica a gente precisa, como clínico, é um conjunto, é uma equipe clínica, né? Junto daquele caso, para estar restabelecendo o funcionamento psíquico, a integridade psíquica daquele paciente, vai precisar de utilizar-se muito da sensatez. Será que precisa de fazer uma intervenção farmacoterápica nesse primeiro momento? É o início de um processo? Será que tem capacidade de nós revertermos esse processo patológico só com a psicoterapia? Mas eu acho que é muito interessante também a gente exaltar a ideia de que se houver só a intervenção farmacoterápica, nós não poderemos contar com a resolutividade completa do quadro. Por quê? Porque a medicação, ela atua sobre os sintomas. É para atenuar os sintomas, né, que estão ali incapacitando o funcionamento de vida do sujeito. A psicoterapia, o tratamento clínico psicológico, é justamente para você dissolver as crenças disfuncionais, é para você trabalhar com os elementos da autoestima, para você ressignificar justamente o significado de vida desse sujeito. Então, assim, a gente entende, se a gente pega uma literatura padrão ouro, a gente vai dar conta consistentemente de observar o seguinte, que não há tratamento de psicopatologia depressiva que exclua a psicoterapia, porque a psicoterapia é onde você vai à raiz do problema, é onde você vai buscar as causas do problema e até para você trazer uma robustez para o sujeito saber se posicionar ante a constatação do quadro. Perfeito, perfeito esse seu diálogo, porque às vezes as pessoas ainda têm, infelizmente, um pouco de preconceito, né, doutor João, em relação à psicoterapia, não só nesses casos, né, mas como em casos de autoconhecimento, de diversos fatores que a gente sabe que é favorável para o desenvolvimento dessa pessoa. Exatamente. Essa semana eu tive alguns discursos, algumas pessoas discutindo comigo em relação ao transtorno bipolar. E eu sei que tem um período, né, depressivo, o período eufórico. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse transtorno? O transtorno bipolar, ele tem algumas características que se diferenciam do que a gente também tem na literatura como a depressão monopolar, que fica só no polo, né, abaixo da linha da normalidade. Então o sujeito fica mais hipoativo. A bipolaridade também se enquadra dentro, né, dessas alterações de humor, mas ela é caracterizada sobretudo justamente por essa bipolaridade. Então o sujeito ora funciona na fase da depressão, cursando com todas as sintomatologias próprias da depressão, e em um outro momento esse sujeito ele vai para a fase da mania, que é caracterizado por um processo de uma sensação de energia elevada. É o sujeito que ele fica muito falante, com uma fala descarrilada, com muitos projetos ao mesmo tempo. Então, assim, a gente percebe com muita clareza e conseguimos fazer até um diagnóstico diferencial da bipolaridade para o transtorno depressivo mesmo, episódio depressivo de humor, justamente porque a depressão, o sujeito ele não fica indo de uma fase para outra. Na bipolaridade a gente percebe que esse sujeito ora está muito mal e ora está muito bem. Então essa bipolaridade também traz sérios prejuízos ao funcionamento do sujeito. São pessoas que sofrem demasiadamente quando da constatação do problema e demandam tratamento. Certo. E esses períodos de bipolaridade, esses períodos de hora estar em um, hora em outro, há um tempo específico ou não há? Não necessariamente, né? A gente não consegue prever a existência de um período que seja um período delimitado para hora estar na fase da depressão e hora na fase da euforia ou na fase da mania. O que a gente percebe é que o sujeito que não está em tratamento, ele faz uma transição mais vertiginosa, ele vai passando de uma fase para outra de uma maneira muito mais acentuada. E embora seja também um transtorno de humor, são transtornos diferentes, porque a terapêutica e o modelo de tratamento, inclusive farmacoterápico, para quem porta só a depressão,
é distinta e é diferente da terapêutica conduzida junto do paciente que tem a bipolaridade conhecida antigamente como psicose maníaco-depressiva. Principalmente por essa questão de euforia, né? Exatamente. Que há momentos de exaltação. Exatamente. Então a proposta terapêutica é outra. É totalmente diferente. É diferente. E como que funciona a sua terapia, Dr. João Carlos? Qual é a sua linha de abordagem? Como que funciona lá a sua clínica? Só um minutinho aqui, tem uma pergunta, Fred? Sim, chegou uma pergunta aqui de um amigo ouvinte pelo WhatsApp 99137 1997 99137 1997. É o seguinte, eu gostaria de saber se posso considerar se minha filha está depressiva. Ela sempre está falando que ela não presta para nada, às vezes chega da escola chorando, e já peguei cartas que ela escreveu falando que ninguém gosta dela, que se ela não existisse, não faria falta para ninguém. Não quero ser identificada, doutor, por gentileza. É um caso que merece um cuidado, uma cautela. Primeiro que a gente não pode, né, estabelecer um processo de diagnóstico, porque assim, a gente precisa avaliar a paciente, a gente precisa dar conta de enxergar como que está sendo esse funcionamento. Mas eu diria que assim, acende uma lâmpada amarela. Com certeza. Por quê? Porque a gente percebe que não é típico, não é natural. O sujeito, a criança, ela já está com esse discurso, um discurso um pouco mais melancólico, um discurso de angústia. Está relatando por cartas também, né? Exatamente. Uma forma talvez de não conseguir expressar verbalmente, mas através da escrita. Exatamente. Então, assim, eu acho que diante da presença de alguns desses sintomas que você, ouvinte, né, acabou de nos narrar, seria importante estar conduzindo a sua filha, a sua filhinha, para um especialista, para estar dando uma olhada, porque a depressão, ela acomete crianças, ela acomete adolescentes, muito mais do que a população em geral conjectura e imagina, e precisa de intervenção clínica antes que a situação fique pior. Né? Com certeza, a gente não pode subestimar nunca, né, doutor João? Às vezes a gente vai deixando, ou acha que vai passar, ou acha que é um período determinado. Sinceramente, isso que a senhorita tem falado, doutora Suelen, é algo que a gente vê de maneira muito recorrente dentro da clínica, dentro do consultório. Porque quando o filho já chega numa situação precária do ponto de vista psíquico, e geralmente quem faz a identificação são professores dentro do cenário de sala de aula. Muito interessante isso, porque o professor identifica que aquele sujeito, que aquela criança, que aquele adulto, que aquele adolescente, ele funcionava, ele tinha uma atividade interessante, ele não tinha restrição junto de brincadeira junto dos colegas, e de uma hora para outra esse sujeito começa a ir perdendo essa funcionalidade. Aí o professor geralmente chama esse pai e pede esse pai para levar a um especialista para conduzir com avaliação. E geralmente, quando a gente pega essa criança, pega esse adolescente ou esse adulto para avaliar, a gente vai dar conta de perceber que esse sujeito está, sim, principiando episódios de humor depressivo. E muito interessante isso que você também tem reportado, que diferente do adulto, a criança ela não tem um repertório de fala muito consolidado para falar que ela está angustiada, para falar que ela não está sentindo mais prazer nas coisas da vida. Às vezes tem os desenhos, né? Ela relata em desenhos, ela relata uma exclusão através do brincar, né? Exatamente. A gente percebe muito essa depressão infantil, a criança não interage, não brinca, não comunica. Se tiver outros amiguinhos, né? Ela está ali um pouquinho isolada. Mas arredia. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu gostaria de agradecer, né, a mamãe ouvinte pela dúvida, por ter nos contactado e falar que realmente tem que ser procurado, né? Acho que não custa nada a gente procurar ir atrás de um profissional, um especialista. Estamos aqui à disposição, temos diversos psicólogos aí em Montes Claros. Então, não deixar, né? Não deixa esse caso de lado, não. Só da senhora estar ouvindo já mostra, né, seu interesse pelo tema. Obrigada pela dúvida. E eu gostaria agora de continuar perguntando para o Dr. João a respeito justamente do tratamento, né? Como que funciona esse tratamento, na sua abordagem específica, eu gostaria que você falasse para a gente. E como que são essas sessões, esse tratamento lá na Neuromente? Então, eu sou neuropsicólogo, então eu trabalho dentro da abordagem neurocognitiva comportamental. É uma abordagem mais proativa. Então o paciente chega ao consultório, eu faço uma anamnese muito bem consolidada, uma anamnese mais aprofundada da história, né,
da história clínica desse paciente, da história pregressa desse paciente, e tenta identificar quais foram os principais fatores que predispuseram esse sujeito a cursar com o sintoma. Caso seja constatada realmente a presença de uma sintomatologia depressiva, a gente começa a estabelecer o plano terapêutico. E o plano terapêutico é a psicoterapia de base mesmo, né? Então esse sujeito, dependendo da magnitude do sintoma, da intensidade do sintoma, ou ele terá que ir ao consultório uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso, o que vai determinar realmente vai ser a criticidade do caso que eu estou avaliando ali. Certo, certo. E no caso, essa avaliação que o senhor faz, essa avaliação neuropsicológica, é necessária nesses tipos de caso? Como que é? Ou surge uma demanda do paciente? Na verdade, o que ocorre? Eu sou neuropsicólogo, mas trabalho com tratamento. Eu não faço só a parte dos exames para diagnóstico diferencial. Certo. O que a gente observa, por exemplo, essa semana eu tive uma paciente que foi encaminhada pela neurologia. Porque a neurologia estava com um HD, estava com uma hipótese diagnóstica de que essa paciente, que é uma adolescente, ela estava com hiperatividade, porque a escola diagnosticou, não, a escola sugeriu o entendimento de que aquela adolescente estava com uma dificuldade atencional, estava com uma dificuldade de memória, a produtividade tinha caído de maneira alarmante. Aí foi para a neurologia avaliou e pediu o exame neuropsicológico. Quando eu fui fazer o exame neuropsicológico, para a gente, né, estabelecer um diagnóstico diferencial, não preenchia nenhum critério para déficit atencional. Ou digo, tinha o déficit atencional, mas o pano de fundo, a base, era uma sintomatologia de estresse, de ansiedade e de depressão. Por quê? Porque um dos comprometimentos que a depressão estabelece no sujeito é justamente o comprometimento da neurocognição. Então a memória vai ficar hipoativa, vai ter um comprometimento de memória, isso para adolescentes, para crianças, para adulto. A atenção do adolescente vai ficar também hipofuncionante. Então faz todos os sintomas, por exemplo, de um TDAH, mas não era um TDAH. Entendi. Por quê? Porque tinha uma patologia, tinha uma entidade patológica maior que justificava a queixa que trazia aquela paciente ao consultório. Então, depois de uma anamnese bem feita, depois de um diagnóstico diferencial bem feito, a gente consolida o plano terapêutico de psicoterapia cognitivo-comportamental. Eu até exalto a abordagem no sentido de que se a gente também pega uma literatura padrão ouro, tem se configurado com uma abordagem mais promissora na assunção desses casos clínicos. Muito bom, doutor João. E esse caso que você falou é interessante porque também é o que a gente recebe essa demanda, assim, às vezes, né? É TDAH, esse menino é hiperativo, esse menino é isso. Outro cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes tem um fator emocional, tem um fator de estresse por trás disso e a gente sabe que não é assim, né? Exatamente. Tem que ser feita uma avaliação neuropsicológica com um profissional capacitado. Infelizmente a gente está chegando ao fim. É muito rapidinho o tempo. Gostaria de agradecer a presença de todos aí ouvintes, todo mundo que está participando. E queria que o Dr. João falasse um pouquinho desse espaço dele, para finalizar, como que a gente pode, né, procurá-lo, achá-lo, para fazer essas avaliações ou até mesmo um acompanhamento terapêutico. Certo. A minha formação é pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo. E eu procuro efetivar dentro da Neuromente, aqui em Montes Claros, a nossa clínica, os exames e toda a terapêutica que a gente procedia lá. Então, uma vez por mês, eu estou no HC da USP e a mesma modalidade terapêutica que a gente procede dentro do departamento de neurologia no HC da USP é o que a gente tem procurado trazer aqui para a Neuromente. E a gente tem tido respostas muito satisfatórias junto dos pacientes das diversas psicopatologias. E assim, nós nos encontramos à disposição de todos os ouvintes que estiverem realmente identificando aí um processo patológico, alguma alteração. O telefone, por favor, doutor João? 3221-5728. Tá joia. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, né, a ilustre presença do doutor João, que esteve aqui com a gente. Obrigado, no nosso cenário. Muito obrigada pela participação, doutor João. E até o sábado que vem, pessoal. Um abração da Tia Su.
Tá certo, então, amigos ouvintes dessa programação, Tia Su Responde, doutora Suelen Priscila, muito obrigado, doutora Vanelli. Segunda-feira nós estamos aí com o programão Show dos Bairros. Se você quiser ligar, tem muitas pessoas que estão ligando agora, liga de novo agora, que a Tia Su e o doutor vai conversar com vocês fora do ar, viu? Tem um monte de gente ligando aqui, agradecendo, pedindo endereço. Aí fora do ar, a Tia Su e o doutor vai continuar atendendo lá na nossa sala, no nosso escritório. Segunda-feira o programa está imperdível, vamos falar sobre revisional de contratos e taxas, 9 horas da manhã, aqui no programa Show dos Bairros. Obrigado pela audiência, gente! Sintonizam ZYL 592, Associação de Radiodifusão Comunitária de Montes Claros, Expressão FM.